Bom dia, meu nome é Zoé, eu sou aluna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa é uma tarefa da disciplina de Métodos Computacionais para a licenciatura, do segundo semestre de 2021, ministrada pelo professor Johnny. Hoje vou ministrar uma aula de Física para o ensino fundamental. Usarei uma problematização e o auxílio da simulação computacional para explicar o fenômeno. Então, bem-vindo, meus alunos! Vamos desvendar hoje um mistério com a ajuda da física. O Vale da Morte, vocês conhecem? Ele fica lá na Califórnia, é um deserto. Ele fica abaixo da altitude do mar, ele fica entre as montanhas e as pessoas têm muito medo de ir lá, porque ele tem o nome de Vale da Morte. E a gente vai entender um pouco por quê. Porque é das altas temperaturas dele, tá? Por isso que as pessoas chamam de Vale da Morte. Porque em 1913, a temperatura do solo lá atingiu 93,3 graus Celsius. E no termômetro foi possível medir 56 graus Celsius. Então a temperatura é muito elevada e as pessoas têm medo de ir lá. Mas isso não acontece todos os dias, né? Claro. Lá, eles têm pedras enormes, de 300 quilos, para mais, para menos. Alguém conhece as pedras que andam? É um fenômeno do Vale da Morte. Pedras que andam. Alguém já ouviu falar? Aqui tá as pedras que andam. Essa é uma imagem lá do Vale da Califórnia, Vale da Morte, lá na Califórnia, o deserto da Califórnia. E essa é uma das pedras de lá, tá? E aqui é o caminho que elas fazem, provando que elas andam mesmo. E esse é o mistério que as pessoas não conseguem compreender facilmente. Mas a física explica esse fenômeno. Foi recentemente que isso aconteceu, pois pôde-se ter imagens do que acontecia lá. Pelas altas temperaturas, é difícil manter um aparelho lá para fazer as medições. E por ser um deserto, não é habitável. Tão fácil habitável, né? Ninguém mora lá no Vale da Morte. Vocês sabem por que isso acontece? Vocês sabem por que as pedras andam lá no Vale da Morte? Vamos aprender isso hoje, então. Usando a simulação computacional, a gente vai entender um pouco do fenômeno que acontece lá no Vale da Morte. Eu vou sair aqui da apresentação. Então agora a gente vai ver as forças e movimentos, noções básicas no FET. Eu escolhi o atrito para a gente simular, fazer as simulações. Aqui na página, né, temos a opção de força, soma das forças, valores, massa, velocidade, o atrito médio, o muito atrito, olha como muda o estado da superfície, médio, pouco e nenhum. Temos o gelo. Aqui a gente tem um bloco de 50 kg, um outro bloco de 50 kg, temos uma geladeira de 200 kg, temos uma menina de 40 kg, temos um rapaz de 80 kg, temos uma lata de lixo de 100 kg. Todos esses a gente pode usar para a simulação. E aqui é onde a gente aumenta a força aplicada em newtons, tá? Tanto para esquerda quanto para direita. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que vocês anotem as respostas, tá? A gente não vai simular agora, eu vou apresentar os problemas e depois depois que a gente estudar a teoria, a gente vai fazer as simulações e ver as respostas de vocês e discutir. Então, a primeira pergunta é:
Se eu tiver um caixote de 50 kg, quanta força aplicada eu preciso para fazer com que o caixote se locomova, se desloque, ande? Então, a primeira pergunta é: qual o valor mínimo necessário de força aplicada que eu preciso para fazer com que o caixote se mexa, se ande na superfície, com atrito médio? A segunda pergunta: se eu aplicar uma força de 100 newtons, aplicar aqui assim, ó, só que em vez de 1 newton, aplicar 100 newtons, o caixote vai se mover? O caixote vai se mover? Se sim, por que ele se moveria? Se não, por que ele não se moveria? A 3. Qual é o valor do resultado da soma das forças quando eu aplico 100 newtons? Se eu aplicar 100 newtons, qual será o somatório das forças? A 4. E se eu tirar completamente o atrito? Agora a gente tem gelo aqui. Qual será o somatório? Qual será o... Com 100 newtons aplicados, ele se moverá? Essa é a pergunta. A caixa se move se eu retiro o atrito? Agora eu vou zerar. E a próxima pergunta: qual é o valor da soma força total, força resultante, soma das forças, a força resultante, que eu preciso para fazer com que o caixote tenha movimento? A primeira pergunta foi qual a força aplicada que eu tenho que fazer para ter movimento. Agora, a pergunta 5 é qual a soma das forças, a força resultante, qual o valor que eu preciso para ter movimento. 0, 2, 3, menos 1, menos 2. O que eu preciso para isso? A sexta pergunta: eu tenho 2 caixotes, agora um em cima do outro. Eu consigo mover os caixotes com a mesma força que eu disse lá na 1 que eu aplicaria para mover um caixote? Faz diferença ter 2 caixotes? Eu preciso aumentar a força aplicada para isso? Ou não faz diferença? Ter 2 ou 1 seria a mesma coisa. A 7. Se eu tiver uma geladeira de massa 200 kg e nada de atrito, quanto eu preciso aplicar de força aqui? Quanto eu preciso aplicar de força para fazer com que a geladeira de 200 kg se mova pela superfície sem nenhum atrito? Entenderam? Agora, a próxima. Quando eu aplico da esquerda para a direita uma força aplicada, aqui não vai aparecer as setas, que é pouca força. Vamos botar uns 10 newtons. Vou botar no pause, que aí não acontece nada. Só aumenta ali, ó. Tá pausado, por isso que não está acontecendo nada. Então, a força aplicada, aqui eu botei 36 newtons, da esquerda para a direita, automaticamente aparece uma força de atrito, da direita para a esquerda. E se eu inverter agora? Se eu inverter. Ó, eu inverti o boneco, agora eu tô aplicando uma força, antes eu botei 30. Mesma força aplicada, agora da direita para a esquerda, aparece a força de atrito no lado da direita. Por que isso acontece? O que podemos concluir com isso?
outra questão. Se eu pegar uma menina, ela pesa 40 quilogramas, tá? E eu tirar o atrito, ela vai entrar em movimento. A partir de alguma força aplicada, ela vai entrar em movimento. E aí, enquanto ela está em movimento, a gente muda a superfície, colocando mais atrito. O que acontecerá? A menina para ou ela continua não importando mais a superfície? Como ela está em movimento, ela vai continuar sempre em movimento. Então essas são as questões. Agora a gente vai voltar para a teoria. E depois da teoria a gente vai responder as questões, ver as respostas e fazer alguns testes aqui nas simulações. Experimento. O bloco em repouso. A gente tem um bloco em repouso, né, sem movimento. Então não temos força aplicada nem força de atrito, ele está em repouso. Quando a gente aplica uma força nele, para tentar movê-lo, a gente tem a força de atrito, que prende ele ao solo, né? Que mantém ele ali, estático. Por isso que é a força de atrito estático. E ela é de mesma intensidade, só sentido oposto à força aplicada. Se a gente aplica um pouco mais de força, a gente aumenta a força de atrito estático, porque os módulos são iguais, elas só têm sentidos opostos. A gente aplica um pouco mais de força e ainda não teve o deslizamento do objeto, então a força de atrito estático também continua com módulo igual à força aplicada, só em sentido oposto. Quando a gente consegue o deslizamento do bloco, a força aplicada aumenta e a força de atrito agora diminui para a força de atrito cinético, que se mantém constante enquanto haver o deslizamento. Então aqui está as etapas da força de atrito. Ela é força de atrito estático enquanto o objeto não se move. E ela vai ter o mesmo módulo da força aplicada no objeto, só sentido contrário ao movimento. Quando o objeto desliza, a força passa a ser cinética ou dinâmica. E aí a força aplicada aumenta e a força de atrito diminui, porque a força de atrito cinético, a gente conseguiu vencer a força máxima de atrito estático e a gente passa a ter então a força de atrito cinético, que é um valor constante enquanto houver um movimento do objeto. Aqui tem um gráfico que apresenta a força de atrito. A gente tem a força de atrito máximo, né, que é um valor máximo que a gente tem que aplicar a força no objeto para vencer esse atrito máximo estático. Quando a gente vence o atrito estático, a gente passa a ter então o atrito cinético, que é enquanto o movimento estiver acontecendo, é um valor constante. O que é a força de atrito? A força de resistência que aparece entre duas superfícies, que se movimentam ou tendem a se movimentar, é chamada força de atrito. Então, ela está presente entre as duas superfícies. Aqui está o bloco, a pessoa, e aqui está, como nos pés, a pessoa também tem o atrito. Aqui está o atrito. E aqui é uma imagem microscópica do plano, onde mostra a rugosidade dos objetos. Nenhum objeto é completamente liso, né? Todos têm algum tipo de rugosidade e todos têm algum tipo de atrito, mais ou menos. Uns mais, outros menos. O atrito ele depende muito da superfície de contato, né? Que nem eu mostrei ali na imagem microscópica. Então,
aqui a gente tem um exemplo. Aqui a gente tem um piso de madeira e aqui a gente tem um piso de concreto, cimento, né? E aqui a gente tem um caixote de madeira e aqui a gente tem um caixote de papelão. Então, é muito mais fácil arrastar um caixote de papelão no assoalho de madeira do que um caixote de madeira num piso de cimento. Então, é muito mais fácil a gente empurrar uma caixa de madeira ou de papelão com o pé num piso de madeira do que a gente empurrar um caixote de madeira num piso de cimento. Vocês já devem ter feito isso nas suas casas. Tu tenta empurrar, um vai muito mais fácil, desliza muito melhor do que o outro. O estado da superfície em contato. A superfície lisa oferece menos atrito do que uma superfície áspera. Então, aqui a gente tem o mesmo assoalho de madeira, agora ele está polido, encerado, né? Verdade? E o piso de cimento, agora ele está polido. Né? Aqui está encerado e aqui está polido. Então, aqui o atrito é muito menor, tá? Se tu empurrasse com o pé tanto o caixote de madeira quanto o de papelão, deslizaria facilmente. E a gente tem a força normal, que a gente não pode esquecer também. É uma força que comprime uma superfície contra outra. Quando a superfície é horizontal, essa força é igual ao peso do corpo que nela se apoia, tá? Então, é muito mais fácil a gente deslocar o banco do piano do que o próprio piano. Por quê? Porque o piano é muito pesado. Então, se a força normal é proporcional ao peso do corpo, o piano tem muito mais resistência do que o banquinho do piano. E como tudo, né, tem as vantagens e as desvantagens de ter o atrito, né? Vantagem: ajuda as suas mãos a segurar as coisas. Possibilita que a bicicleta seja freada. Permite a aderência dos pneus ao solo. É responsável pelo funcionamento das máquinas acionadas por correia. E muito mais vantagens que vocês podem ver por aí. Um experimento que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos, né? Como ele disse, que é uma vantagem. A gente pode pegar as duas mãos, botar uma de frente para a outra, fazer uma força contrária, né? Apertar elas bem e agora tenta deslizá-las. Tenta deslizá-las até que consegue vencer o atrito estático. E aí a gente tem o atrito cinético e o movimento entre as mãos. A gente pode perceber também quando a gente usa creme nas mãos. As coisas deslizam muito mais fácil. Então a gente diminui o atrito que a gente tem nas nossas mãos. A desvantagem do atrito: diminui a velocidade das rodas, necessita de maior força para produzir o movimento, né? Porque tem o atrito, que a gente viu ali. A gente precisa de mais força para fazer as coisas andarem, porque a gente precisa vencer o atrito estático. Gastamos mais energia para o movimento das máquinas. E o aquecimento e desgaste das superfícies, né? Agora a gente vai ver lá na simulação as respostas das nossas questões. E agora vamos para a nossa resposta. Então agora que a gente já viu a teoria, a gente vai ver as respostas das nossas perguntas, tá? Então a primeira pergunta foi: qual o valor que eu preciso para fazer com que o caixote se mova? Qual o valor mínimo que eu preciso para fazer com que o caixote se mova? Essa é a 1, né? A 2 é: se eu aplicar uma força de 100 newtons, será que o caixote se move ou se não move? Então vamos ver com quanto a gente precisa para fazer o caixote se mover. Aqui na velocidade vocês podem, quando começar a contar, é porque ele se moveu. Atrito médio, 50, vamos aplicar. 5 newtons, nada. 10, nada. 20 newtons, nada. 30 newtons, nada.
50 newtons, nada, não se moveu ainda. 55, 65, 68, 70, não se moveu. 75, o bonequinho vai curvando as perninhas ali. 85, nada ainda. 90, quem botou? 90, não se moveu ainda. Vamos ver se em 100 ele se move. Então, vamos responder primeiro a 2. E o que aconteceu? Nada, ele não se moveu. Então, a resposta da 2 é que o caixote, quando a gente põe 100 newtons de força aplicada, ele não se move. E a 3, qual o valor da soma resultante? Se ele não se move, o valor da soma resultante é 0. Só temos diferença de força resultante quando tiver movimento. Agora, a força aplicada é a mesma força de atrito estático, pois não vencemos a força de atrito estático, não teve movimento. As forças são de iguais módulos, sentidos opostos. Então, a intensidade delas é a mesma. E a terceira era, se eu tirar o atrito do caixote, ele se move? E por quê? Então, vamos dar pause. Vamos tirar o atrito do caixote. Aqui já meio que dá a resposta, ó. Tipo, a força de atrito some, não temos mais uma força de atrito. E agora, a força é maior que 0. E quando é maior que 0 é porque temos força resultante é maior que 0. Quando temos força resultante maior que 0, temos movimento. Então, olhem o reloginho da velocidade que vocês vão ver o movimento. Ó. Então, ele desliza facilmente, como a gente viu antes nas explicações. Todo mundo está entendendo? Estão lembrando das explicações? Olha lá, ele pegou muita força e perdeu o boneco. Muita velocidade, não força. Ele pegou muita velocidade e o boneco ficou para trás. Então, a gente respondeu a 4, a 5. Qual o valor que a gente precisa, o mínimo, o valor de força aplicada mínima para fazer com que o caixote de 50 kg se movimente? A gente já sabe que 100 ele não se movimenta. Quanto vocês botaram? Vamos ver quem acertou essa. 105, nada. 110, nada. 115, nada. 120, nada ainda. 125, nada. 126, 27, ele já se movimentou. E aí a gente venceu a força de atrito estático. E o que a gente tem agora? A força de atrito cinético. E as flechas, a gente percebe que elas diminuíram. Antes elas eram de intensidades iguais, tamanhos iguais. E agora não são mais, porque lembrando lá do gráfico que a gente viu, a energia, quando a gente vence a energia estática, o valor cai para a energia cinética ficar constante. A força de atrito de energia cinética constante. E a força resultante aqui é a diferença das duas forças aplicadas. E a próxima, a 6. A 6 era, se eu colocar 2 caixotes, faz diferença? A gente sabe que o valor que a gente precisa para mexer um caixote é 126 newtons. Se eu aplicar 126 newtons, faz diferença aqui? A gente viu lá, né, que o peso do objeto faz diferença. Porque, lembra lá, para tirar um piano do chão era muito mais difícil do que tirar o banquinho do piano do chão. Então, aqui, a gente vai precisar de mais força aplicada para poder tirar os 2 caixotes, colocar os 2 caixotes em movimento. E se a gente colocava 126 para 1, a gente precisa do dobro para colocar os 2 em movimento. Vamos ver disso. 100 nada, 150 nada, 200 nada,
208 nada, 215 nada, 220 nada, 230 nada ainda, 240 nada, 250 nada ainda, e 251. A gente conseguiu fazer com que a força aplicada vencesse o atrito estático e fizesse com que os objetos entrassem em movimento. E aí a gente tem uma soma total das forças, que é a força resultante, de 23 newtons para o lado do movimento. A gente agora, a sétima pergunta era se a gente colocasse a geladeira. Se eu colocar a geladeira aqui, eu tenho a massa de 200 kg da geladeira. E a pergunta é, qual será a força necessária para ter movimento? Mas a geladeira tinha que estar sem atrito, no gelo. Quanto eu preciso de força aplicada para fazer com que a geladeira se movimente quando não tem atrito? Eu vou dar play e vocês cuidem aqui que logo ela já vai entrar em movimento. Vocês cuidem a velocidade. 2 newtons aplicado e ela já entrou em movimento. Leve o movimento, mas sim, ela está em movimento. 3 newtons, ó, vai subindo a velocidade conforme eu vou aumentando a força aplicada, porque é um objeto pesado. Mas já vencemos não, porque nem tinha atrito, né? Mas já colocamos o objeto em movimento. Agora a oitava. A oitava era, eu tinha um bloco e eu apliquei uma força da esquerda para a direita, de 100 newtons. E se eu aplico a mesma força da direita para a esquerda, o que acontece com a força de atrito? Agora eu vou aplicar da esquerda para a direita, 100 newtons, 150, botei em movimento. Peraí, vamos de novo. 100, desse lado, 100 newtons, aqui, força aplicada de 100 newtons. O que acontece com a força de atrito? Ela troca de lado. Por quê? Porque a força de atrito, ela é contrária ao movimento. Vocês lembram que ela é contrária ao movimento. Então, a força de atrito, ela sempre vai ser contrária ao movimento. Se o objeto vai andar para lá, ó, que nem a gente vai ver agora, a força de atrito é para a direita. Se ele anda para a esquerda, a força de atrito é para a direita. Se ele anda para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Sempre oposto ao movimento. Tá? Ó, ele andando. A outra pergunta foi, se eu colocasse a menina e aplicasse uma força nela e tirasse o atrito no gelo, ela vai entrar em movimento com pouquíssima força aplicada, né? Que nem a gente viu da geladeira. Só que depois a gente vai ir trocando o estado do solo. Ele vai passar a ter atrito. Ela vai parar? Ou ela vai, como ela vai estar em movimento, ela vai sempre seguir? Dá play e cuidem o reloginho aqui. 2 newtons e ela já está em movimento. 3 newton, ó, ela está em movimento. 4 newton. Vamos dar um movimento para ela, né? Para 6 newton. Vai dar uma velocidade para menina, para a gente poder ver o efeito melhor. Então, 20 newtons, ó, ela tá com uma velocidade boa, 7 metros por segundo, tá? E aí a gente vai trocar agora, botar um pouquinho de atrito, ó. Olha, pouquíssimo atrito a gente botou. Vocês viram? Ela ainda tá em movimento. Vamos aumentar o atrito.
antes do atrito médio, ó. E ela tá diminuindo a velocidade. A força do atrito está maior que a força aplicada. Então ele está segurando, freando a menina. E quando ele conseguir frear, a gente vai ter de novo o atrito estático igual à força aplicada, de módulos iguais, sentidos opostos o valor. Ó, 20 newtons aplicados, 20 newtons de Newton, e a soma da força agora é 0. Então a gente respondeu todas as perguntas. E agora vamos ver o que acontece com o nosso... lá com o Vale da Morte. O que acontece lá com as pedras que andam? As pedras que andam, elas têm em torno de 300 quilos. Então, vamos botar uma geladeira e uma lata de lítio. Aqui, 300 quilogramas, o peso da pedra. Só que lá, o tempo faz muito frio, muito calor. E faz com que, quando tem esses eventos que as pedras andam, a gente tenha gelo. Então, vamos botar gelo. E quanto de força eu preciso que o vento tenha para fazer com que as pedras andem? Cuidem a velocímetro aqui, a velocidade. 1 newton, a pedra não andaram ainda. 300 quilogramas tem as pedras. 2 newtons de força aplicada e nada ainda. 3 newtons de força aplicada, nada de movimento. 4 newtons de força aplicada. 5 newtons de força aplicada. 6 newton. Desculpa, pessoal, eu não apertei no play, então a simulação nunca vai acontecer. Vamos voltar. É bom vocês verem que acontece, né? A gente precisa apertar no play para fazer com que ela ande. Então agora sim, vamos começar. 1 newton aplicado, não andou. 2 newtons, ainda não. 3 newtons, e ela começou a andar, olha lá na velocidade. 4 newtons, tá andando. 5 newtons, tá andando. E a gente vai aumentando a força do vento, né, que ali a gente está representando pelo personagem. E a pedra, que no caso aqui é a geladeira e a lixeira, estão andando, ó. Então, se o vento tiver 11 newtons de força aplicada na pedra, vai ter, porque não tem a força de atrito. E o que acontece lá? Como lá é muito quente, o gelo vai derreter. E o gelo derretendo, o que vai acontecendo? Vai voltando o solo endurecido, né? E vai freando ela. E fica o caminho. Então, quanto mais forte for o vento, mais longe ela vai percorrer, porque mais velocidade ela vai ter, né? E quando o gelo derreter e o solo for secando, ela vai parar. Ó, vai parando. E por isso que forma aqueles grandes caminhos. Depois vocês vão ver na imagem melhor. Vocês querem simular mais algum objeto? Vamos simular o senhor. Quanto eu preciso para mover um senhor de 80 quilos? Um atrito, um cimento, bem atrito. Aqueles cimentos, tem uma pessoa sentada ali e a gente quer movimentar elas. 50 newtons, nada ainda. 100 newtons, nada. 110 newtons. 120 newtons. 129, nada. 144, nada, newtons.
156 nada. A gente tem muito atrito, né? A gente fez um terreno bem... Ó, tô precisando de mais. Vocês vão ver 250, que foi o que a gente precisou para mover. 251 foi o que a gente precisou para mover as 2 caixotes de madeira, com 100 newtons. 100 quilogramas, a gente usou 251 newtons para mover quando o atrito era médio. Agora ele tá um pouco mais rugoso, né? Então, viu como depende muito a superfície que está o objeto. Ele entrou em movimento. Então, a gente conseguiu vencer o atrito estático. Isso dá para ver muito a questão que a gente tocou em toda a apresentação, que depende muito da superfície, da qualidade do material, se ele é polido, se ele não é. Por exemplo, exemplo que a gente deu lá do caixote de madeira no piso de cimento. Era muito mais difícil. Piso de cimento é assim, né? Piso de cimento bem rugoso. Ó. Quanto é difícil mexer ele, vamos ver. 50 newtons, 100 newtons. 126 a gente mexia num médio, num atrito médio. 130 não mexeu ainda. 140 nada. 150 nada. 156 a gente conseguiu vencer o atrito estático e conseguiu colocar o bloco em movimento num atrito maior do que o médio, que seria um cimento grosso, né? E se o cimento for polido, então polido não é gelo, né? Mas tem menos atrito. Vamos ver quanto a gente precisa. (10 newtons), 18 newtons, 21 newtons e a gente consegue colocar o objeto em movimento. Então, depende muito da superfície, o quão lisa ela é para fazer com que o objeto se mova. Ah, pessoal, aqui eu tenho o site do FET, onde eu fiz as simulações computacionais, vocês podem usar para estudo. Tem a física, a química, a matemática, as ciências da terra e a biologia. A gente entrou na física, né, que é a nossa área. E aqui tem as matérias da física. A gente usou o movimento, tá? Que tá aqui, ó. Força e movimento nas noções básicas. Aí vocês podem entrar e tem várias outras simulações. É muito interessante para entender os conteúdos melhor. Aqui as pedras do Vale da Morte se movem. Então vamos desvendar o mistério do Vale da Morte. Vamos desvendar o mistério do Vale da Morte. O que temos num deserto? Vocês sabem o que temos num deserto? Qual é o clima do deserto? A gente tem variação brusca de temperatura no deserto, tá? Às vezes o dia é muito quente, a noite é muito fria, né? E aí, em algumas épocas do ano a gente tem a chuva, porque é muito quente, aí fica muito frio e aí dá aquilo que a gente conhece, né? Que forma a chuva. E aí, como é muito frio, forma gelo na superfície. E como os ventos são fortes, né? A gente tem o nosso efeito. Aqui está. Conseguiram registrar, então, no Vale da Morte, o solo congelando. E como os ventos são muito fortes, ele consegue deslocar as pedras, porque o atrito é mínimo quando é gelo. E quando vai descongelando, as pedras ainda estão em movimento,
até pararem. Então forma caminhos de lodo, né? E como as temperaturas são muito altas, logo já seca o solo, mas fica as marcas. Então as pessoas não conseguem ver o evento do gelo, do derretimento, é tudo muito rápido. E depois só vem os caminhos das pedras. E o que faz as pedras então se moverem? O atrito. O atrito, vencendo o atrito estático, a gente consegue fazer com que as pedras se movam com o auxílio do vento e do gelo. Até a próxima aula. Obrigada.